Olá, boa noite, professor Tércio Albuquerque. Me escuta bem? Sim, estou ouvindo, professora Aline. Também me ouve? Sim, tudo certo. Então, olá, muito boa noite a todas e a todos. Sejam todas e todas muito bem-vindos ao 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, CBDI, promovido pela Academia Brasileira de Direito Internacional. Meu nome é Aline Leves, eu sou mestra e doutoranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direitos Humanos da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. É uma grande honra e satisfação estar presidindo essa conferência especial e eu gostaria muito de agradecer ao convite, então, do professor Wagner Menezes. Espero que todos tenham uma excelente atividade e, inicialmente, quero, então, formalmente dar boas-vindas ao professor Dr. Tércio Albuquerque, que irá proferir a conferência desta sala 2 até por volta das 19 horas e 30 minutos, talvez avançando mais um pouquinho, em razão, né, do atraso dessa conferência e do avanço da conferência anterior. Essa conferência, então, ela é intitulada Transporte Aquaviário e o Assoreamento do Rio Paraguai e Mato Grosso do Sul, um desafio à sustentabilidade. Eu informo que o senhor terá em torno de uns 20 minutos para proferir a sua fala, para que ao final tenhamos aí um espaço de 10 minutos destinados ao debate e às perguntas dos ouvintes aqui presentes. De imediato, eu passo a leitura do seu currículo e lhe concedo a palavra. O Dr. Tércio Albuquerque é advogado, professor especialista em Direito Internacional Ambiental, pós-graduado em Ciências Políticas, analista político e servidor do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, na função de assessor de conselheiro. Com a palavra, Dr. Tércio. Muito obrigado, professora Aline, pela gentileza, a presidência desta sala e pelo carinho aí nessa abertura. Agradecemos também a todos aqueles que conosco se encontram agora para esse rápido momento de um pensar sobre uma temática que é muito regional, mas muito internacional. Nós vamos falar sobre isso. Agradecer, obviamente, a organização do evento, professor Wagner, com toda a equipe, não é, que diante de uma situação tão difícil como esta, da pandemia, foi hercúleo em fazer com que as coisas acontecessem com a qualidade que ele sempre dedica a esses eventos. E, apesar de não estarmos aqui próximos para abraçar uns aos outros, né, fica o abraço à distância. Pois bem, nesse rápido momento, eu tenho aqui uma reflexão a fazer, tratando desta hidrovia, que é chamada Hidrovia Paraguai-Paraná. É uma hidrovia que tem dentro do Sistema Hidroviário Nacional, até é importante que lembrar que no Brasil nós temos 10 hidrovias importantes, né? Não é sempre falado esse tema, e essa hidrovia, esse sistema fluvial que envolve o Paraguai e Paraná, ele tem uma extensão de mais de 3.400 quilômetros em rios livre de represa, que formam o corredor de águas úmidas doces, uma das maiores áreas dentro do sistema do planeta. E essa hidrovia, ela passa por dificuldades e nesse entorno vivem mais ou menos 20 milhões de pessoas em todo esse sistema. É interessante lembrar que ela é uma das principais vias de transporte, né, hidroviário da América do Sul. Dentro desse contexto, a gente lembra que ela, uma questão de localização geográfica, essa hidrovia ela começa no Mato Grosso, em Cáceres, e vai até o Uruguai, dentro do município de Nova Palmira. Então, essa extensão toda, só navegável, são mais de 4.000 quilômetros. Pois bem, dentro desse espectro todo da hidrovia, a gente aqui, dentro do Brasil, tem uma extensão bastante interessante, só no Rio Paraguai, mais ou menos 1.270 quilômetros de hidrovia. Faz fronteira com o Paraguai e faz fronteira com a Bolívia. Por isso a importância do contexto e vai desaguar no Rio Paraná, já adentrando, depois do Paraguai, na Argentina e Uruguai. É muito importante lembrar que essa hidrovia ela é administrada por um consórcio, mas a gestão dela, toda a parte ligada
a manutenção, estudos, obras, serviços, exploração dos próprios rios, é uma empresa nacional brasileira que tem o DENIT como um representante, né, dentro dessa estrutura. E essa empresa de administração se localiza em Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá, que faz divisa com a Bolívia. É importante lembrar também que essa hidrovia ela tem um volume de portos que não é muito representativo. São 4 terminais que vão ao longo da questão brasileira. E eu quero deixar claro que o meu foco vai ser esse tramo, que é chamado, esse trecho dessa hidrovia, exatamente neste trecho, saindo de Corumbá, chegando em Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, dividindo Bolívia, Brasil e Paraguai. Pois bem, dentro desse contexto, a gente está falando de uma hidrovia que transporta mais de 500 mil toneladas ano. E é uma hidrovia que não é muito falada no contexto geral, não só no Brasil, como também em alguns outros pontos do entorno. E é interessante destacar que de todas esse volume de exportação, que já chegou a 800 mil toneladas, o grande mote, a grande motivação dessa hidrovia é o minério de ferro. Só ele representa quase 90% do que se transporta nessa hidrovia. Depois nós temos manganês, e aí nós vamos, logicamente, para aquelas questões ligadas à pecuária, agricultura, as commodities, que são normalmente também exportadas, como o milho, o trigo, o soja, a carne bovina, né, a proteína animal, que sai numa escala menor, mas também com essa hidrovia. Outra indústria importante que utiliza essa hidrovia é o turismo. Por quê? Nós lembramos que essa hidrovia ela passa dentro do Pantanal, maior área alagada do planeta. Então, é uma situação bastante interessante, porque atrai a parte turística, o trade turístico aqui é muito intenso, tanto em navegação de contemplação, quanto de pesca esportiva. Então, tudo isso é para mostrar mais ou menos a importância dessa hidrovia. Pois bem, o problema que está acontecendo, e não é uma particularidade da região, é que o Pantanal e, por conseguinte, a hidrovia vem sofrendo em decorrência das estiagens muito prolongadas pelas quais passa o nosso país. Isso tem afetado a hidrovia, especialmente pela redução da capacidade de transporte pelo nível baixo das águas do Rio Paraguai. Para se ter uma ideia, a média normal sempre foi 4,5 metros de profundidade. Hoje nós estamos abaixo de 1 metro. Isso, para quem navega, representa que as embarcações de grande calado, ou seja, que a profundidade abaixo da linha da água é muito grande, não conseguem navegar. Só embarcações mais curtas nesse calado. Isso reduz drasticamente a capacidade de transporte da própria hidrovia. Bom, esta situação, ela obviamente decorre de uma questão ambiental, porque no momento em que nós temos problemas com a hidrovia, ela reduz de um lado econômico e também gera uma preocupação, porque esta falta de chuva é uma situação que não acontece há 22 anos, para se ter ideia. Nós temos um ciclo de enchente aqui que é regular, mas desde 2019 nós estamos numa falta de água total. Todos estamos vendo, não é, pela internet, pelos noticiários, o fogo consumindo o Pantanal. Só em Mato Grosso do Sul já foram mais de 1 milhão de hectares queimadas. Isso representa impacto ambiental de grande monta. E neste tempo, a hidrovia ela se encontra com muito pouca água. O Rio Paraguai, e é impressionante, eu conheço o Rio Paraguai há muitos anos, a gente às vezes não acredita e fala o Rio Paraguai está secando. Um rio imenso, que em alguns lugares a profundidade ultrapassa 60 metros, está quase sem possibilidade de navegação. Com isso, foi necessária a redução de mais de 50% da capacidade de transportes de carga. Bem, além do impacto econômico, o que está acontecendo?
gerou esse grande problema, um assoreamento no rio. E esse assoreamento, obviamente, não decorre da falta de chuva, de pressão, mas muito por desmatamentos em matas ciliares. Outro problema grave que a hidrovia enfrenta, falta de atenção e de recursos do governo federal. Para se ter uma ideia, nós temos um trecho de quase 450 quilômetros de hidrovia que pega Bolívia, Brasil e Paraguai, e não há nenhuma fiscalização internacional intensa, não há controle. A par disso, o que tem acontecido? As barcaças, que são imensas, para se ter ideia, o volume de transporte chega a 10 toneladas cada uma, elas têm uma necessidade para fazer o seu trânsito hidroviário, primeiro, de uma profundidade. Segundo, elas utilizam muito espaço de margem para suas manobras. O que quer dizer isso? Como são comboios com rebocadores que se estendem por 200, 250 metros, 300 metros, nas curvas do Rio Paraguai, ela tem dificuldade, o comboio, de fazer a curva, acaba impactando nas margens e destruindo as margens do rio, jogando toda essa terra para dentro do leito do rio. Então, isso tem impactado terrivelmente esta hidrovia. Bem, além disso, há uma situação muito interessante, que a própria navegação normal dessas barcaças com seus rebocadores faz uma movimentação muito grande dos motores, que levantam ondas de características muito grandes, que igualmente impactam profundamente em toda a estrutura marginal do rio. Eu tenho a oportunidade de navegar por esse rio, gosto muito de pescar, né? E é um prazer aqui que a gente tem uma possibilidade próxima. Então, quando eu pego o meu barco para fazer essa navegação, que eu faço já há mais de 20 anos, eu vejo hoje trechos que eram matas fechadas, com navegação normal, que não há mais árvore e que há areia, que você tem que tomar cuidado. Então, esse impacto da navegabilidade ou dos barcos navegando na própria estrutura da hidrovia é que está causando um impacto que, logicamente, interfere na sustentabilidade, que é o outro ponto que a gente precisa falar. A sustentabilidade, se pensarmos numa situação normal, ela é um desafio constante. A sustentabilidade ambiental, ela é mais complexa ainda, porque tem que ser analisado num fator como esse que nós estamos tratando, que existe um interesse econômico muito grande. Para se ter uma ideia, a Vale do Rio Doce, que todos nós brasileiros conhecemos e também estrangeiros, ela é quem faz o maior movimento de transporte de manganês e minério de ferro. Ela transporta tanto pela hidrovia quanto por uma ferrovia e faz embarques nesses comboios. Então, toda essa questão envolve naturalmente uma discussão sobre a importância de se manter a hidrovia funcionando ou suspender temporariamente para que o rio se recupere. E entra, então, a discussão do desenvolvimento sustentável. É possível manter o trânsito das grandes embarcações carregadas de minério, levando economia, exportando, porque daqui vai para o Chile, do Chile vai para a Ásia, principalmente a China. Então, há um impacto econômico muito relevante. E dentro desse conjunto de discussões, pouco se dá cuidado e ênfase à questão ambiental, de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. E essa é uma preocupação que tem tomado conta de todos os que vivem nesse entorno. Por quê? Nós temos nesse caminho mais de 22 mil povos indígenas, pessoas indígenas. Nós temos quilombolas, nós temos ribeirinhos, nós temos pesca artesanal e de subsistência, tudo isso nesse entorno. E à medida em que o agravamento da crise vai ao Rio Paraguai, ele representa, logicamente, os problemas que os demais rios afluentes têm. E aí, a escassez do peixe, a escassez da possibilidade de navegação, a dificuldade com relação à subsistência ribeirinha faz todo esse contexto se tornar
interessante e necessário. Bom, dentro desse contexto, há várias discussões. E é interessante lembrar que nós temos, na nossa Constituição Federal, todos conhecemos o artigo 225, que eu digo que é o capítulo ambiental da Constituição Federal Brasileira, em que ela traz uma situação muito real de respeito, de obrigação, de imposição ao poder público quanto à questão de manter e defender e preservar as questões ambientais famosas, presentes e futuras gerações. Eu sempre pergunto, qual é a futura geração? Nós somos uma geração que foi a futura geração. Nós estamos hoje aqui convivendo com uma futura geração que talvez não tenha essa possibilidade. Então, a Constituição Federal, ela já dá todo o norte legal para que isso seja tratado com respeito e cuidado. Mais que isso, o próprio artigo 225, no parágrafo 4º, traz o Pantanal como uma proteção de patrimônio, além de ser protegido pela Unesco e toda essa estrutura. Nós vemos, então, que não há uma preocupação com sustentabilidade ambiental nesta região. Para se ter uma ideia, o próprio secretário de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc, ele informou, olha, nós estamos com uma redução em 50% na capacidade de navegabilidade, de exportação, nós temos com problema. E qual é a solução que estão buscando? Trazer uma dragagem do rio. Olha, dragar um rio, como o Rio Paraguai, representa colocar máquinas e mais máquinas dentro de um leito de um rio para tirar a areia, os resíduos, e colocar aonde? Há uma discussão atual sobre isso, aliás, semana passada teve um seminário tentando cuidar disso, é que essa ideia de que não, a gente draga, afunda o rio, tira os resíduos, os rejeitos, e aí vamos dar mais navegabilidade. Pois bem, enquanto não resolverem as questões maiores, que é o entorno do rio, manter as matas intocáveis, nós temos matas de carandá, que é uma palmeira típica da região, que está acabando, e ela que faz a sustentação da terra no entorno dessa hidrovia. Então, é um problema socioambiental que envolve, sem dúvida nenhuma, a questão da fauna e da flora, e lembro, de novo, uma questão ligada à economia. Bom, dentro dessa situação, essa movimentação de fundo de rio que está sendo prevista, além dos recursos financeiros que ainda não chegaram, está criando uma discussão no sentido de como isso vai fazer, já que vai movimentar o leito do rio, vai mexer com situações de contaminantes que existem, porque essas barcaças, elas, infelizmente, muitas vezes eu vejo isso, jogam resíduos de combustível, que elas utilizam óleo diesel, fóssil, dentro do rio. As manobras que elas fazem para poder fazer as curvas e até mesmo para pernoite, às vezes, necessárias, é encostando essas barcaças na margem do rio, amarrando-as, e ali vai solapando todo o barranco. Então, essa questão econômica, ela precisa, logicamente, ser olhada, mas se nós não cuidarmos de sustentabilidade dessa hidrovia, sem dúvida nenhuma que nós teremos grandes dificuldades. Bom, e o que está se propondo, então? A grande preocupação é que não há, por parte do governo federal, investimentos na fiscalização. O projeto de dragagem que está sendo discutido, ele não traz, de maneira alguma, nenhuma análise mais profunda sobre impactos ambientais. E é uma dificuldade porque, apesar de todos esses comboios de transportes se utilizarem de GPS para sua navegabilidade, o governo federal não se utiliza de satélites para acompanhar os comboios e poder ver aonde está a agressão ambiental e exigir das empresas, quase todas privadas, que fazem esse percurso, a recuperação do rio, ficando a responsabilidade ao encargo de todos aqueles que moram no entorno ou dos próprios poderes públicos. É interessante observar que dentro de todo esse conjunto, eu prometo que já estou terminando, professora, a gente tem uma questão interessante. Nós estamos comemorando
o início da rota bioceânica, que vai passar justamente aqui por Campo Grande, onde eu moro, vai se destinar a Porto Murtinho, que é a divisa com o Paraguai, vai atravessar uma ponte que já está sendo construída com recursos da Itaipu Binacional, para, por rodovia, chegar-se ao Chile, com 2.300 quilômetros de rodovia, e dali embarcar em todas as riquezas do Brasil e da região para ir para as exportações, principalmente dos países asiáticos. Então, no momento em que se comemora já esse lançamento de obra, eu fiz um questionamento. Até que ponto que essa rodovia vai deixar a hidrovia descansar? Até que ponto que essa rodovia vai trazer um pouco de recuperação natural para a hidrovia tão explorada desde a Guerra do Paraguai? Nós estamos falando depois de 1800. Ou se essa hidrovia vai ser simplesmente explorada até o esgotamento da sua possibilidade, sem nenhum tipo de cuidado ambiental, e depois temos uma rodovia, vamos pôr os caminhões na rodovia, vamos continuar exportando, e o meio ambiente que se recupere quando bem entender. Aonde está a responsabilidade por tudo isso para a gente deixar para as futuras gerações, já que nós já fomos uma futura geração e temos a nossa responsabilidade hoje? Então, a minha preocupação com esse tema é justamente nesse sentido. Se nós vamos ver uma preocupação maior com a hidrovia, com os cuidados ambientais, ou se nós vamos ver um real abandono, porque tem uma outra opção, e aí não vamos nos preocupar com isso. Eu posso dizer que nesse contexto que eu vivo, e a gente tem dito aqui na região, já está sendo possível ouvir os gritos de socorro do Pantanal e da hidrovia do Rio Paraguai. Qual é a melhor solução? Fica essa questão. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua excelente, importantíssima fala, professor Tércio. Essa temática é, de fato, né, muito instigante, principalmente em um país como o nosso, que é tão rico em mananciais, o que faz com que temas relacionados à desafiadora preservação dos rios, dos lagos, dos lençóis freáticos tenham que ser justamente abordados, né, em defesa da sustentabilidade. Frente a isso, eu vou tecer alguns comentários diante da sua fala e também vamos ver se teremos alguns questionamentos no chat. E eu teria, então, com relação a isso, alguns questionamentos para o senhor, né? Com relação ao aumento, né, do desmatamento e das queimadas no estado do Mato Grosso do Sul, na região, né, do Pantanal, isso acaba acelerando os processos erosivos que resultam justamente, né, no assoreamento crescente dos rios, né, a exemplo do Rio Paraguai, como o senhor comentava. Em razão disso, né, as comunidades ribeirinhas e a população indígena que justamente sobrevivem dos rios acabam sofrendo muito, né, com essas alterações ambientais, em especial com a diminuição, né, justamente da pesca. E isso, por conseguinte, acaba gerando, né, impactos socioambientais, culturais e, como o senhor bem destacou, né, inclusive impactos econômicos, né. Então, além disso, também se verificam impactos negativos ou desvantagens, né, à navegação atual na região, citando, por exemplo, os impactos no rio, né, e também na mata ciliar. Diante disso, a senhora acredita que essa degradação do solo, a erosão, o assoreamento e também a contaminação das águas são algumas das consequências, né, da falta de planejamento do poder público e da grande dificuldade que é de implementar efetivamente a legislação ambiental existente, principalmente pela insuficiência, né, da fiscalização? Bom, com relação ao meu outro questionamento, ele se refere justamente a essa temática, né, do desenvolvimento sustentável do transporte aquaviário no Rio Paraguai, que vai abranger, né, 3 importantes áreas interdependentes, vai ser de uma área econômica, social e a ambiental.
Desse modo, o aprimoramento do uso sustentável do rio acaba por gerar mais emprego e renda, né, para todos da região. Assim, quando nós comparamos o transporte aviário, né, hidroviário, com outros transportes que normalmente são empregados aqui no país, este pode ser considerado, né, por muitos um transporte mais sustentável, em respeito ao meio ambiente, seria, de certo modo, né, mais sustentável ou não, porque apesar de ser produzido, né, menos monóxido de carbono, muitos estudos apontam que as hidrovias, né, são alternativas de menor custo, de impacto ambiental, quando nós comparamos com o transporte rodoviário ou ferroviário. Mas quais seriam, então, esses principais desafios para respeitar as nascentes, evitar, né, esses problemas de poluição, como, por exemplo, no caso de rejeitos minerais, né, respeitar as pessoas que usam o rio em atividades como a pesca, como o turismo, como o lazer, ou ainda quando o transporte aquaviário ele pode provocar aumentos de danos ambientais quando se relaciona, por exemplo, a extração, né, ilegal de madeiras ou de outros recursos, bem como com a ampliação da fronteira agrícola, né, em regiões preservadas. Então, gostaria de ouvir um pouco nesse sentido. Bem, primeiro questionamento seu quase que se conecta com o segundo. Na verdade, a gente vê que vem uma evolução negativa de problemas, né? Por quê? Cada dia que passa, há sempre uma mudança de comportamento e de legislação. É incrível. Eu que vivo na região há muitos anos, eu sou do Rio Grande do Sul, né, sou de Santa Maria, mas eu moro aqui em Campo Grande desde 1974, então eu conheço bem essa região, e o que a gente nota nesse contexto é que toda a estrutura do Pantanal, ela vem sendo desrespeitada há muito tempo. Não é só efeitos decorrentes de estiagem. Então, alguns lugares que eu conheci com baías, com muita fauna e flora, hoje está cheio de gado. Foi autorizado o desmatamento dessas regiões. A gente se questionou muito, como que conseguiram licença ambiental para isso? Então, há um interesse político e econômico muito grande que confronta a questão de sustentabilidade ambiental. E aí, logicamente, como você bem colocou, todo desmatamento que vai acontecendo, e é uma região que não tem tanta mata, ela é mais um cerrado, o Pantanal tem muito pouca arborização, mas é uma vegetação mais rasteira, com árvores pequenas, a não ser justamente na margem do rio. Eles vão tirando essas madeiras, como as florestas de Carandá, e vão começando a providenciar para secar o Pantanal com valas, canalizando, e aí começa a plantação. Por incrível que pareça, nós já temos lavoura, plantações agrícolas de arroz e soja próximo ao Pantanal, o que era impensável. Há pouco tempo, liberou-se uma licença para se instalar uma empresa para a fabricação de açúcar e álcool no Pantanal, plantação de cana-de-açúcar. Então, essa refinaria, de última hora, houve uma ação que suspendeu essa possibilidade. Então, a agressão econômica ao Pantanal, ela decorre da falta de fiscalização, de interesse do governo federal, que é o responsável direto por isso, de fazer cumprir as leis ambientais. Eu sempre digo que nós temos muitas boas leis ambientais, só que não se cumpre, não se fiscaliza. E depois, não adianta querer indenizar, porque não vai recompor a condição anterior. Então, essa indenização ela vai ser desviada com outras finalidades. Então, acaba secando o rio, as afluentes. Nós temos outros exemplos de rios da região que acabaram secando o que ninguém pensava que acontecia. Então, interrompendo o fluxo de água, acaba o peixe, acaba a contemplação, acaba toda a flora, acaba toda a fauna. Então, é esse um risco. O segundo ponto é a atividade econômica, ela é bastante intensa, mas ela é muito poluente. Então, nós vemos, quando eu falo de embarque de minério de ferro e manganês, eu conheço
pessoalmente os lugares onde toneladas e toneladas são embarcadas diuturnamente. Além de ser um depósito de resíduo de ferro, minério de ferro, a céu aberto, quando chove, toda a lavagem da água cai no rio, sem nenhum cuidado com a questão ambiental. Então, metais pesados são lançados no rio, mortandades de peixe. Além disso, as regiões no entorno desses portos de embarque têm as pessoas que ali residem e elas ficam sem água potável, elas não têm assistência médica, muitos problemas de saúde. Então, o governo não desenvolve ações concretas com vistas a dar um equilíbrio e tentar mostrar interesse em que vamos, sim, fazer uma junção entre a questão econômica e transformar o que deveria ser um desenvolvimento sustentável. Porque, sim, as pessoas dependem daquela região, daquele entorno para a sobrevivência. Mas agora não está tendo mais, por exemplo, o peixe, o motivo maior do rio. Então, uma das indústrias grandes está diminuindo o seu potencial. Vai ficando, então, nas margens, aqueles sobreviventes que insistem diante de um quadro como esse de descaso governamental, e aí eu estou dizendo do governo federal, dos governos estaduais do entorno e também de municípios ribeirinhos. Todos são corresponsáveis pelo que está acontecendo. Então, infelizmente, eu não vejo uma alternativa a curto prazo para uma solução que torne efetivamente equilibrado esse desenvolvimento econômico com a questão ambiental na região. Eu acho que não temos nenhum questionamento aqui no chat, então já vamos dando os encaminhamentos finais para ficar dentro do horário da programação. Quero agradecer, então, muito obrigada, professor Tércio. Agradeço imensamente, né, pela sua brilhante exposição deste tema que é tão instigante e necessário, não é mesmo? Agradeço também a presença de todos aqui, de todos os ouvintes, e os convido, né, para continuarem participando dos outros painéis e conferências, pois a programação deste CVDI está realmente imperdível. Muito obrigado.